Olá, pessoal! Estarei nessa videoaula corrigindo a atividade ciência da primeira semana. Atividade 1. Cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Os caracteres sexuais são as características externas que fazem a gente diferenciar o homem da mulher. Os caracteres sexuais primários são os órgãos sexuais. Nos primeiros anos de vida, apenas conseguimos distinguir um bebezinho, se é menino ou menina, através de seus órgãos sexuais externos. Atividade 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade no qual o corpo dos meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo do adulto, apto para a reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. O aluno está errado. Ele, na verdade, trocou as definições. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Neste período, nós temos, além da mudança na altura, no peso, há também mudanças na parte mental. Tem mudanças de ser e de personalidade. É nela que ele vai começar a se descobrir a sua identidade e definir a sua personalidade. Puberdade é caracterizada pela transformação física e biológica no corpo dos meninos e meninas. Então, se a gente for imaginar, a puberdade é mais transformações físicas no corpo. E, dessa forma, a puberdade ela está dentro da adolescência. Portanto, a adolescência ela abrange, além da puberdade, que seriam essas transformações físicas e biológicas, ela também vai estar relacionada com as questões psicológicas e sociais desse indivíduo. Aqui eu tenho algumas transformações físicas que ocorrem no corpo do adolescente. Primeiro, o grande estirão, aumento de temperatura de altura da mulher. Aumento dos seios, as axilas começam a aparecer odores, pelos. Temos a primeira marcação, a primeira menstruação. O rosto, no homem, no caso, temos as espinhas no rosto, barba, bigode, também espinhas, no caso, nas mulheres também. Alteração do tom de voz, aumento dos órgãos genitais e temos o estirão, que é o aumento da sua altura. Atividade 3. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Eu fiz uma pesquisa, lógico que vocês poderão pesquisar e se vocês acharem interessante outra pesquisa, outro povo indígena, podem acrescentar. Eu fiz uma pesquisa da festa dos Severos, dos índios Cricates. Essa pesquisa foi feita no G1. Vou ler o texto. Elas ficaram confinadas em uma oca móvel severa, feita de palha de palmeira, com aproximadamente 3 metros quadrados durante 3 meses. Que seria falando o quê? Os adolescentes, nessa fase de transição, eles ficam confinados nessa oca que vocês estão vendo aqui durante 3 meses. Nesse período, meninos e meninas só tiveram contato com seus guias, geralmente líderes de grupos, que ficam responsáveis de servir a alimentação, entregue na moradia improvisada, mas com direito a banheiro. Após esse momento, esse período de confinamento, eles são organizados em grupos e identificados com nomes de caça. Os índios se posicionam no pátio da aldeia, local da festa. Um a um vão saindo desse confinamento. Os libertos passam a ter uma refeição e tem a festa local, é a cerimônia de transição dessa fase que eles têm para a vida adulta. Outra cerimônia é o ritual da tucandeira. Esse ritual é muito conhecido. Nesse momento, o adolescente, no caso somente os homens da tribo, eles têm que colocar a sua mão em uma luva recheada de dezenas de tucandeiras. A tribo vai cantando e eles ficam com essas luvas durante aproximadamente 5 minutos.
Segundo alguns relatos, né, de pessoas que já tiveram contato com essa formiga, ela é um pouquinho venenosa e dói muito as suas mordidas. Atividade 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre 9 e 15 anos, depende da genética do ambiente, explica a médica de adolescentes Annie Engstrom. Quais são os hormônios sexuais? No caso do homem, a testosterona, produzido pelo testículo. No caso da mulher, estrogênio e progesterona, produzida pelo ovário. B. O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? É tão interessante essa pergunta que muitas das vezes a gente pensa que o início da puberdade está somente a função das glândulas, que seria o ovário e o testículo. Nós estamos vendo aqui que essa puberdade, o início dela se dá pelo hipotálamo, que seria no cérebro. Ele manda uma mensagem, seria hormônios, fatores hormonais gonadotróficos para a hipófise, e a hipófise vai liberar hormônios que vão estimular, no caso, o ovário e o testículo a produzir os seus hormônios. Até a próxima videoaula.